Como que você faz para ter uma comunicação que realmente vai alavancar sua carreira? A carreira depende totalmente da comunicação, de como você se posiciona. Porque não basta você ser bom, você tem que parecer Exatamente. bom. É uma moeda no fundo do mar, cara. Não adianta você ser uma moeda de ouro no fundo do mar. Quem se comunica melhor ganha o jogo. Cara, o McDonald's é um exemplo. É o melhor hambúrguer? Não é o melhor hambúrguer. É o mais saboroso? Não é o mais saboroso. saudável? É o de melhor qualidade? É o mais saudável? Não é o mais de nada, cara. Mas é o que melhor se comunica. Sejam bem-vindos ao podcast Seja Ágil. Hoje nós vamos falar sobre como transmitir mensagens de forma clara, concisa e persuasiva numa comunicação executiva. E comigo estão aqui meus parceiros aqui, o Denison Vieira. Fala aí, mano. Fala aí, galera, beleza? Fala, Denis. E hoje nós temos aqui o Léo Molina. Fala aí, Léo. Galera. Muito prazer estar aqui de novo. Muito bom. A gente vai começar aqui com esse tema que é bem importante. Comunicação é algo essencial para todo mundo. E se você não souber utilizar comunicação, isso pode ser aí até um problema para você aí na sua ambição de se tornar um executivo. Mas fica frio que nós vamos ensinar tudo que você precisa dominar sobre comunicação executiva aqui, não é não? É isso aí, né? É aquilo. A gente já fez até um episódio sobre comunicação, né? Mas essa aqui não é qualquer comunicação. É a comunicação do executivo, né? Como que você faz para ter uma comunicação que realmente vai alavancar sua carreira, né? Fazer você alcançar os mais altos cargos, ou até se manter, se você já tá lá, né? A gente vê muito executivo que depois cai, né? E não sabe por quê. O cara não sabe se comunicar, não sabe se portar, Assim, não a sabe... carreira depende totalmente da comunicação, de como você se posiciona e principalmente como você é percebido, né? Com certeza. Então, vamos falar sobre isso, né? Bora. Então, vamos lá. E aí, antes de entrar aqui no começo do bloco, eu coloquei aqui um adendo sobre o paradoxo da comunicação atual. Que a gente está vivendo numa era muito louca, né? Que a gente nunca esteve mais conectado do que antes, tão conectado quanto nós estamos hoje, né? Na história da humanidade, né? A gente pode mandar uma mensagem para alguém que está lá no Japão, a pessoa conversa com a gente em tempo real. Mensagem não, né? Em vídeo, né? Você pode conversar com pessoas assim, do mundo inteiro, tá todo mundo conectado. Dá a impressão que a comunicação deveria estar melhor, né? Mas o cara que deveria está estar do mais seu lado fluida. está conversando com você presencialmente, está olhando o WhatsApp. E tá no WhatsApp falando com alguém de outro Que lugar, tá no né? Japão. Esse é o grande paradoxo da comunicação atual, né? Então a gente tem tecnologia que facilita a comunicação e ao mesmo tempo ela está atrapalhando a comunicação, né? É uma guerra pela atenção, né? É uma guerra pela atenção. Isso vai tirando a presença das pessoas, né? Exatamente, E cara. elas estão escutando, mas não estão ouvindo. Não é assim que se diz? É isso aí. Escutar é entrar som pelo seu ouvido. Agora ouvir é você realmente processar, né? Ou elas escutam só o começo e só o final. É isso. E a tecnologia de hoje em dia tá mais... Nesse ponto, tá mais atrapalhando do que ajudando, né? Como é que você fala, cara, distração, que as né? pessoas, elas querem elas não querem ser ouvidas, né? Elas querem falar, né? Esse é um outro problema, né? Que a gente vê muito na comunicação. A pessoa, ao invés de ouvir o que o outro está falando, ela está pensando no que ela vai falar. E aí, quando o outro acabou de falar, ela começa a falar o que ela ia falar. E a outra pessoa está com a mesma coisa. Em vez dela estar ouvindo o que o outro está falando, ela está pensando no que ela vai falar. Então, a comunicação é muito louca, porque as pessoas não estão se comunicando. Elas só estão querendo falar o que elas querem falar, né? E aí, ou seja, não seja essa pessoa, né? Não faça isso. Isso somado à hierarquia, né? As pessoas querem falar muito para se provarem. Existem líderes que não querem ouvir muito, porque não tem tempo, ou não estão realmente interessados. E como é que você lida, né? Pois é, então se a pessoa só está interessada em falar e não ouvir, a comunicação não vai ficar boa, né? Mas vamos lá, vamos entrar aqui. Eu separei aqui as reclamações comuns, ou problemas comuns que muitas pessoas relatam, que são sintomas de um problema de comunicação, aí, ou uma falta de comunicação executiva. Exatamente, você não vai conseguir chegar a um cargo executivo se você não tiver uma boa comunicação. E agora? E esses aqui são as reclamações comuns, tá? Então vamos ver, eu vou falar aqui as 10, top 10, e se você já reclamou, já teve alguma dessas reclamações, ou já ouviu isso daqui em algum lugar, toma cuidado, tá? Bandeirinha vermelha aí. Comenta aqui, ó, essa eu já vivenciei. Vamos lá, então a primeira delas aqui, ó, eu me esforço demais e eu não sou promovido. Quem nunca falou isso ou já ouviu isso, né? A 2, dificuldade em obter a atenção e engajamento da equipe durante as reuniões. Puta, minha equipe não tá engajada, os caras não prestam atenção no que a gente tá falando. Principalmente se for por Zoom, né? Ainda mais se for remoto, só né? abrir a câmera. Pois é, ninguém abre a câmera. Se você tem essa reclamação, presta atenção nessa reunião aqui. Não, nesse podcast. Falta de alinhamento e clareza nas diretrizes e expectativas transmitidas.
Você não está entendendo, você não sabe muito bem por que tem que fazer as coisas que tem que ser feitas, né? Tá com dificuldade de persuadir e influenciar as pessoas interessadas, né, ou as pessoas envolvidas no teu projeto. O que você está falando não está gerando o impacto necessário nos resultados desejados. Está tendo mal entendimento ou conflitos na sua equipe. Está tendo muito mal entendimento, muito conflito na equipe. Está com dificuldade de adaptar a comunicação para diferentes públicos. Está percebendo aí uma falta de confiança ou credibilidade entre as pessoas ou membros da sua equipe. Está tendo um desafio para fornecer feedback e receber feedback. Você está vendo que as pessoas não estão dando feedback e você também está com dificuldade de dar feedback para as pessoas do time. E tudo isso está gerando uma ansiedade, desconforto na sua equipe. Se você vivenciou qualquer uma dessas coisas, fica aqui que a gente vai te ajudar a resolver isso. Que essas dificuldades elas são captadas de muitas das pessoas que começam a estudar com a gente, né? São mais de 10 mil alunos e isso não é incomum. Então, se você está pensando, eu conheço alguém que precisava estar ouvindo isso, provavelmente é você que está precisando. Então, presta atenção que são problemas muito comuns, né? Exatamente. Assim, eu acho que vou falar uma coisa interessante. Eu acredito que a comunicação seja o maior dos problemas. Porque ela é a haste do óculos. Ela tá aqui. Quem se comunica mal normalmente não sabe que se comunica mal, cara. Puta, pior que é verdade, cara. E tem uma Gostei da analogia. É a haste do mau óculos. hálito, Você não né? vê, a né? haste do óculos. Você não... exato. É o mau hálito. É o mau hálito. Pode Normalmente crer. todo mundo sente. Ninguém te fala. Entendeu? Aquele cara que... a gente vai falar muito disso hoje, que é a prolixidade, por exemplo. Aquele cara que fala... Ninguém quer conversar com o cara, quer ter uma reunião com o cara. Eu trabalhei com um cara assim... Putz, ter uma reunião com tudo um cara, bem, ele você resolve tinha te que explicar, dormir né? muito bem, você tinha que tomar um bom café da manhã, porque você sabia que a carga de informação que aquele cara ia jogar em cima de você, sem precisar, era muito grande. E muitas vezes a gente dava feedback, mas ele simplesmente não achava que tinha um problema. Ele defendia a forma dele de se comunicar. E Ele achava todo que tinha time que ser assim. reclamando, pedindo, e era um líder. Então, era um líder que um dia poderia ser um executivo. Então, eu quero só ressaltar a importância do que a gente vai trazer aqui, do que a gente vai estressar para você abrir os olhos se estiver assistindo e limpar os ouvidos. Tem um ponto aqui que eu queria trazer para o debate com vocês. Tudo que você mencionou aqui dá a impressão de que são problemas de comunicação entre o líder e sua equipe. Mas a maior parte você também pode olhar sob a ótica de entre o líder e a diretoria da empresa, os executivos. Sim. Porque no fim do dia, você só vai ser promovido se esses caras entenderem que você se comunica bem, que você transmite e representa eles bem e que eles tenham segurança da forma como você se comunica. Então, não é claro que a equipe é o que produz o resultado que vai fazer pelo menos o básico de chamar a atenção dos seus líderes. Ok, esse cara entrega. Mas se esse cara gera resultado, mas não transmite segurança em sua comunicação, ele para sempre está condenado a ficar no operacional. Com certeza, cara. É aquilo, né? A gente já falou disso também em outros episódios. A comunicação, numa estrutura corporativa, tem duas vias, né? Tem a comunicação de você para baixo, para sua equipe, que tem que produzir, que se não produzir não vai adiantar nada, que você não vai gerar resultado, também não vai ser promovido, não vai se destacar, não vai ter reconhecimento, não vai ter nada, se a tua equipe não estiver produzindo. E tem a comunicação para cima, né? Como você comunica os seus resultados para os seus diretores, executivos, presidente, conselho, mercado, né, clientes, quem quer que seja. Então você tem a comunicação para a equipe e a comunicação para fora da equipe. E você, como líder, você tem que saber dosar essas duas. Até porque isso é um termômetro de como você vai se portar naquele ambiente. Aquela frase, né? Aves da mesma plumagem não andam juntas. Você não vê pinguim andando com um gavião. Não... E aí você imagina que os caras lá estão num outro nível. Porque se eles chegaram lá, normalmente exatamente, isso expressa a habilidade deles. Então não é só você demonstrar um resultado em KPIs, em isso aí. marcadores, mas o cara enxergar em você alguém que... Esse cara que é da mesma plumagem que ele, né? O é diretor olhar e falar, opa, um jovem gaviãozinho ali em desenvolvimento. Ele fala, pô, esse cara é um gavião também, hein? E isso às vezes, cara,
eu posso estar errado, mas eu acredito de verdade que é 70% a sua comunicação. Cara, se não for mais. Porque não basta você ser bom, você tem que parecer Exatamente. bom. Quanta gente... A mulher de César, né? É uma moeda no fundo do mar, cara. Não adianta você ser uma moeda de ouro no fundo do mar. Exatamente, você tem que saber comunicar aquilo de fato. Não, quem se comunica melhor ganha o jogo. Esse é o ponto. Isso. Cara, o McDonald's é um exemplo. É o melhor hambúrguer. Não é o melhor hambúrguer. É o mais saboroso? Não é o mais saboroso. saudável? É o de melhor qualidade? É o mais saudável? Não é o mais de nada, cara. Mas é o que melhor se comunica. A cada esquina que você vai, você vê um McDonald's. Então, Coca-Cola. enfim, né? Coca-Cola. É uma boa analogia. Então, é isso. Você como profissional, pensa nisso. Você tem que aprender a se comunicar, então presta atenção nesse episódio Os insights desse episódio podem, de fato, mudar o rumo da sua carreira. De fato. Cara, tem um ponto aqui que é o seguinte, eu convido você que está assistindo a gente, ou que está ouvindo a gente, a ponderar sobre sua jornada que te levou até esse momento. Será que você está se comunicando de forma efetiva a ponto de ter tudo o que precisa para se tornar um executivo? Ou você precisa promover uma transformação na sua comunicação com a equipe, ter uma escuta ativa, saber como apresentar resultados e principalmente para passar segurança tanto para a equipe, para o cliente e para a liderança, né? Exatamente. Cara, tem que ter, né? Vamos entrar aqui Bora. no bloco, no nosso segundo bloco aqui, que a gente vai começar a falar um pouquinho mais das dicas práticas, né? A gente falou bastante aqui é ruim você não se comunicar. Tem todo esse monte de problemas. Se você tá tendo essa reclamação. E como é que eu faço, né? O que eu tenho que fazer? Vamos lá, que a gente separou aqui, a gente preparou uma pauta recheada de dicas aqui para você sair um gestor executivo. Então vamos lá. Não vai sair um gestor executivo, não é um cara que se comunica como um executivo, né? Então, primeira dica, tá? Primeira coisa de todas é clareza extrema na comunicação. Então você tem que ser muito claro, tá? Então fala. E aí, o que é esse tal de clareza, né? É fácil falar, né? Mas como é que é? O que eu tenho que fazer para falar de forma clara? Cara, eu acho que tem várias coisas, mas sem isso não rola. Eu separei 3 bullets aqui, né? Para exemplificar o que seria a tal da clareza, né? O que é ter uma comunicação clara. Então, a primeira delas, tá? A primeira coisa que você tem que fazer para você conseguir ter uma comunicação clara é conhecer, ou melhor, falar a língua do seu público. Você tem que conhecer o teu público para você falar a língua desse público, tá? Então, adapta a sua linguagem para o nível de conhecimento do teu público. Então, se você está falando com a tua equipe, você tem que falar na linguagem da equipe. Se você está falando com executivos, com diretores, você tem que falar na linguagem dos diretores. Não necessariamente falam do mesmo jeito, tá? Se você vai falar com, sei lá, com um cliente, entenda quem é o teu cliente, qual é a linguagem e adapta a sua mensagem para a linguagem do cliente. Então, isso aqui é a primeira coisa, né? Para ter uma linguagem clara, ou melhor, para ter uma comunicação clara, ela tem que estar adaptada à linguagem do ouvinte. Muito tecnicismo, né? Em alguns vai falar não tecnicismo para quem entende do tecnicismo, né? Para quem é técnico. Você vai falar de uma forma menos técnica para o público que não entende daquilo, e assim por diante. Né? Outra coisa, principalmente em um momento de diversidade geracional, né? Puta, você tocou num ponto importante, cara. Esse lance de conhecer o público, assim, a gente tá num lance onde a gente tem os millennials aí assumindo direções, né, normalmente, e aí e a geração Z tá começando a subir uma operação, né, e a geração Z é a geração que quer o ping-pong no almoço de 3h30. É isso. E aí, então, assim, você tem que saber comunicar com todo mundo, e assim, isso é um lance, se você pega grandes políticos, independente de se fazem bem, né, ou mal, de qualquer viés, você vai conseguir perceber que o cara que consegue se comunicar com o público dele, porque você vai perceber que nem os políticos querem agradar a todos, né? Uhum. Mas o cara que consegue comunicar com o público dele, trazendo essa diversidade para todos os aspectos da comunicação dele, ele ganha. Então, você tem que estar atento a isso. Às vezes você vai falar de uma forma que só as pessoas da sua mesma idade, faixa de idade vão te ouvir, e você tem outras pessoas no time, essa pessoa não vai se sentir excluída, ou até muitas vezes os seus líderes. E você pode ter líderes mais jovens que você também, e você tem que entender quem é esse cara. E uma coisa que eu acho interessante, quando você fala de língua do seu público, qual é a motivação daquela pessoa? O que ele espera de mim? Sim. Porque Conhecer o cara, inteligência na comunicação, né? Exato. Pensar para falar, né?
Exatamente. Acho muito legal isso. Conhecer o público é saber também a motivação daquele público, né? Você vai falar com o seu superior, com o executivo, você é um gestor, você tem um executivo que te lidera ali, porque vai ter o próximo tópico que você vai falar, que é objetividade, né? Você ser objetivo. E ser objetivo junta muito de você conhecer para quem você está falando e qual é a motivação daquela pessoa. Quando eu falo de motivação o que aquele cara espera de você? Né? Tem um tópico aqui que eu vou falar sobre como ter uma comunicação mais persuasiva, que é importante você como executivo saber persuadir. Eu vou dar algumas dicas de persuasão aqui, e uma delas é essa. Ele é muito bom nisso. De conhecer o público, né? Conhecer as pessoas, conhecer a motivação por trás das pessoas. Excelente. Mas ainda nessa coisa do falar a língua do público, tem um ponto aqui que eu não vi aqui que a gente vai mencionar ou não. Tem um livro que eu gosto muito que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E o Stephen Covey fala lá que de um ponto que eu acho super importante, eu levo isso muito a sério, que é primeiro procure compreender para depois ser compreendido. Ser compreendido. Faz parte, né? É uma outra forma de falar a mesma coisa que a gente está falando, né? Não é, cara? Que é aquela coisa... Você escuta, entende a pessoa, entende as necessidades dela, antes de você expor as suas, né? E aí você vai adaptar isso à linguagem do seu público. Então, eu já tive na minha estrutura lá pessoas que eram extremamente técnicas, que se eu não chegasse e falasse pro cara, o banco de dados é assim, você vai fazer essa query, você vai usar isso aqui, você vai lá no blob, faz esse select aqui. E eu tinha que dar o mesmo status para um vice-presidente que fala assim, a gente está dentro do orçamento, vamos fazer a entrega, tenho reunião com o cliente e tal. E para o cliente falar, fica tranquilo que tudo vai ser entregue na data e é a mesma informação. Então, realmente é adaptar ali. Não, em todas as áreas tem isso, né? Você vai falar numa linguagem mais técnica pro cara mais técnico e numa linguagem mais executiva Só que às vezes o nosso aluno, a pessoa que está acompanhando o nosso podcast, pode cometer um erro que pode determinar se ela vai ser percebida como executiva ou não. Que é o seguinte, eu tenho que falar, eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo, porque eu sou muito transparente. Ou sou muito autêntico, né? E não modula a comunicação. Ou ela nem chega nisso, Denis. É a haste do óculos que a gente falou mais cedo. Ela nem percebe, Ela nem percebe. Eu já caí muito nisso. Já fui fazer reunião com o cliente e eu perdi o cliente porque ele falou, eu não sei do que você tá falando. Não entendi nada do que você falou. Não entendi nada, porque é a síndrome do professor, né? Uhum. O cara que entende tanto daquele assunto que tem um termo em inglês ele chama curse of knowledge, isso aí, que é a maldição do conhecimento. Isso. Quanto mais você conhece, né, mais você cai nessa maldição do conhecimento. Que você fala coisas que são óbvias para você, porque você conhece muito do assunto, monte de sigla, mas a outra pessoa não tá entendendo nada, né? Então acho que o primeiro insight para você que tá ouvindo é você se perguntar, será que eu às vezes não pego pesado naquilo que eu conheço? Porque assim, se você tiver uma comunicação tão clara que até uma criança pode entender uma informação complexa, você vai atingir qualquer público. E isso não é ser simplista ou ser banal na comunicação. Pelo contrário, é essa a clareza extrema. A clareza extrema é transformar o complicado no simples. É isso aí. Assim. Exatamente, cara. E um outro ponto que eu queria complementar que você trouxe da diferença de geração. E hoje em dia, né, no mercado de trabalho, tá gritante, né? Tá muita gente. Geração Z é até quantos anos? 20 e poucos anos, né? A galera que tem 20, até 20, 18, sei lá, que tá entrando. 2000, acima de 2000, 2005. Então tem 20 e poucos anos, né? E de fato, quem tá ouvindo a gente aqui, com certeza na sua empresa, na hierarquia da empresa, vai ter gente da faixa aí. Os estagiários ali que estão começando, ali dos 17, 18, 19, 20 anos. Vai ter a galera dos 20 e poucos até... né, chegar ali nos 30, vai ter a galera dos 30 e poucos, vai ter a galera dos 40 e poucos. Cada faixa etária fala de um jeito, tem um jeito. Mas deixa eu dar uma de Igor aqui e discordar. Na verdade é só uma provocação. Começou agora esse negócio de geração? Sempre teve na história? Sempre teve, mas o que eu percebo que agora tá mais agravado? É a marcação. Talvez, cara, sempre sei lá. Teve, né? Não, sempre teve, mas há 20 anos atrás, eu imagino que a impressão que eu tenho é que era mais longo, sabe? A tecnologia tá promovendo. Não, o período era mais longo, assim, se a gente colocasse, hoje a gente coloca uma galera de 10 em 10 anos, né? Mais ou menos, as gerações. Pode ser. Antigamente não era de 10 em 10 anos, era, sei lá, de 30 em 30. Era maior, assim, o grupo de pessoas A parecidas. diferença entre os anos 50 e 60 não é relevante. Não tem tanta diferença. Você entrava numa empresa, numa multinacional que te oferecia plano de carreira, e o cara falava assim, tá aqui, ó. Tem uma palestra muito boa do Clóvis de Barro, que é o Perseguidor de Cenoura. Depois, quem quiser assistir sobre o trabalho, aliás, traz uma grande reflexão.
Lembrei dela porque tá aqui o plano de carreira, você será um perseguidor de cenoura. E aí você vai passar pelo estágio 1, pelo estágio 2, pelo estágio 3, pelo estágio 4. Quando chegar no 99 vai ter o A, o B, o C, o D. E você vai ter aqui nos próximos 30 anos de carreira e você pode se tornar aqui um supervisor 2. E ganhar um relógio no final. Entendeu? Só que, então, assim, o grande... E a gente entendia isso, né? Eu não falei a gente que eu tô bem no meio das duas. Eu tenho um pouco, né, dos dois. Mas, você assim, tá na você faixa dos 30. entendia Você isso. não é da galera do 20 e pouco, mas também não é da entendia que nossa. as coisas tinham um certo tempo. A galera de hoje não tem um certo tempo, irmão. É iFood, é Uber. É isso. Nasceu com isso. Como assim Nasceu você... sem paciência, né? Como assim você mandava carta? Sabe? Como assim você espera o programa começar na TV, né? Na Não, TV. eu escolho que eu vou assistir a série, Meu, o episódio, a hora que eu quero. As pessoas de hoje Isso aí, que né? nasceram com streaming não concebem você esperar. Como assim tem comercial? Mas acho que não tem nem certo nem errado. É a vivência de Então, cada eu um. acho que São essa diferentes. tecnologia que é o tech e a informação, né? Com a tecnologia, com a internet, vem o aumento da informação e é muita informação, com a informação vem a velocidade. E com a velocidade, eu acho que hoje pro gestor que tá no meio termo, falo por mim, né? Eu tenho 31, então eu tô bem no meio termo. E aí você tem que lidar com, entendeu? Uhum. Eu tenho que conseguir conversar com um cara técnico, um cara mais experiente. Fala o Igor, né, da Mind Master. O uma Igor- outra nosso diretor. O Igor já tá na linguagem, faixa um dos do, acho que nossos 50, né? Já, ele é mais velho que a gente. É que na Mind Master a gente tem todas as faixas etárias, né? Tem a galera de 20, de 30, de 40, de 50. Já tivemos até Entendeu? menos de 20. Se a gente né? pegar, mais, o Igor, mais a gente não tem, né? 60 não tem a ninguém. gente tem um gestor de tráfego de 23. Acabou de casar, inclusive. Parabéns. Se a gente colocar ele junto com o Igor, botar os dois ali pra gravar um podcast aqui, acho que não sai. Porque assim, um vai querer falar, sabe? Porque A linguagem é diferente, tem né? que ter, assim, uma ponte. E aí você, como Ambos líder, você tem que sabem, né? você tem que entender isso, né? E saber falar a Exatamente. linguagem de cada um, né? Mas como líder você vai ter o cara de 23, você vai ter o cara de 70. Eu tinha na minha equipe um cara de 72. É outra coisa. E o cara de 72 era um monstro programador de uma linguagem, todo respeito, extinta já. Mas a gente ganhou um contrato lá de assembler que precisava dar manutenção para um grande banco. E aí? E o cara fazia chover lá. Ele era o senhor desenvolvimento. E eu colocava ele nas reuniões diárias, como a gente ensina no curso Gestão Ágil 2.0, ó, o Jabá. E eu colocava junto com a molecadinha de 18. E as primeiras vezes que eu coloquei lá, eu falei, nossa, não vai dar, né? Tive essa impressão também, cara, muito pelo contrário. O pessoal admirava conversar com ele pela experiência e ele ansiava ter a fluidez de comunicação que os meninos tinham. Então foi a melhor coisa ter juntado os caras. Não, é show de bola isso, Nem né? sempre isso vai ser um Bacana. obstáculo. Não. Muitas vezes isso pode ser até interessante para aprendizado de ambos os lados, né? Mas vamos lá. A gente... Vamos lá. E é importante para você, como líder, Sim, né? claro. É você ter noção de que existem públicos diferentes e você pode Mas ter a necessidade de adaptar a sua linguagem. E o tal do blá blá blá? Gerador Não, de aí lero, entra lero. outra dica aqui, né? Dentro da clareza extrema. Objetividade acima de tudo, tá? Então, cara, isso aqui elimina... É aquilo que o pessoal, como que é a gíria? Papo reto, né? Cara, papo reto, sem curva, né? Fala direto o que você tem que falar. Gíria de quarentão, ó, papo reto. Tempo é dinheiro, né? Então as pessoas não querem gente que fica demorando e fala, não sei o que, rodeio. Não seja a pessoa do prolixo, né? A pessoa que fica É falando. uma das coisas que mais te irrita, né? Eu não tenho paciência. Eu não tenho Tô paciência com prolixidade. Então, Infelizmente, né? Eu gostaria de ter mais, até porque tem gente que é assim e, pô, você precisa falar com a pessoa, mas... tem pessoas que são naturalmente mais prolixas, mas a prolixidade, ela precisa ser treinada. Né? Precisa. Precisa. Dá pra treinar, né? Dá pra Dá, pessoa com aprender a ser certeza. mais objetiva, né? É simples. Principalmente quando você está falando de WhatsApp, você está falando de comunicação por Teams, você está falando comunicação online. Olha o que você está mandando e se pergunte, como eu posso reduzir? O que daqui não precisa. Porque o prolixo, o que é a prolixidade? É o áudio do WhatsApp de 10 minutos. Exato. A prolixidade é a necessidade de dar contexto. E normalmente ela é fruto de insegurança. Então, Insegurança. Eu já vou trazer isso assim. A prolixidade é fruto de insegurança, é um medo de ser desaprovado. É uma coisa que você também tem que buscar trabalhar. De não ser entendido, né? E ela quer Exato. explicar de É uma 500 necessidade, formas. eu vou exemplificar aqui. Você vai falar assim... eu vou falar, Denis,
Eu me atrasei porque eu estava na padaria. Eu atrasei o podcast 5 minutos. Eu estava na padaria e queria tomar um café com leite. Deu Ok? pra sentir o cheiro da sua insegurança. Isso foi reto. Aí o Prolix vai falar assim, então, Denis, sabe o que é que eu atrasei, cara? O que aconteceu hoje? O que acontece? Hoje, minha mulher, ela acordou mais cedo. E ela, quando ela acorda mais cedo, ela fica me contando várias histórias. E aí ela me contou as histórias. dela. E hoje é aniversário dela, eu não podia falar que não, né? Sabe como é? Só que aconteceu que eu não tomei café da manhã, bicho. Aí me bateu uma fome, eu fiquei pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu cheguei aqui um pouco Eu já mais cedo. teria saído Então, fora, você só sabe. pra Não, falar... aí pior, né? eu Você fui- fala, mas todo dia eu tenho fome de manhã, eu não sei porque eu não acordo. E ele chega no- começa já- a... já pronto, né? loopings, Começa a ficar- Ele abre 7 loopings... E aí, entendeu? Ele escreve ali a Dá vontade trilogia de do falar, Senhor para, dos fala Anéis logo o que você tem que falar, né? Pô. pra chegar e falar assim, não, eu tava na padaria, Foi mal. cara, foi mal aí. Então, e isso é insegurança, é medo de ser desaprovado. É O uma cenário necessidade com o Denison seria aí. só, nem falaria. Atrás de 5 minutos, nem precisa Não, justificar. é só falar, atrasei. Beleza. E tá tudo certo. Então, Fechou, velho. mas isso provém de insegurança, necessidade de aprovação, é uma coisa que você tem que resolver, mas você não resolve primeiro a insegurança para depois deixar de ser prolixo. Você pode resolver a prolixidade, e quem é prolixo não sabe que é, normalmente. Então, assim, começa a se perceber. Pergunta para as pessoas ao seu redor na boa. Fala assim, às vezes, eu falo porque eu já fui muito mais, às vezes eu sou ainda. Principalmente Todo quando, mundo era. cara, quando Em eu tô algum momento. cansado, quando eu tô sabe, aquele final de dia, processamento de ideia, às vezes eu mesmo me pego, caraca, eu não tô conseguindo chegar onde eu quero, porque eu já poli os meus olhos para tentar ver isso, porque eu já fui muito mais. E quando você convive com pessoas mais prolixas que você também descobre o quão você poderia ser. Fala que eu já fui um pouco, né? Então, o lance é você começar a se perceber, pergunta para as pessoas. E isso é legal, né? Chega nas pessoas do seu time, você acha que eu consigo trazer clareza pra você? Porque muitas das coisas que você vai escutar da gente aqui, talvez você não consiga se enxergar, talvez você fale, não, tá de boa. Pergunta pros seus liderados, pergunta pros seus líderes. Cara, você entende o que eu quero trazer pra você? Quando a gente tem uma reunião, você acredita que eu vou direto ao ponto? Você acredita que eu consigo expressar minhas ideias? A gente consegue ser objetivo? E as pessoas vão te dar respostas muito interessantes. Pergunta para as pessoas do seu âmbito pessoal e do seu âmbito profissional. Porque eu acho que isso vai te trazer uma clareza de pontos que você pode melhorar. E quer ver uma dica que você pode fazer? Que hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, né? Antes era mais difícil de fazer. Você pode gravar um áudio falando alguma coisa que você falaria aí para alguém, para a equipe. Grava seu áudio. Ou manda o áudio para a equipe, para alguém. Depois pega esse áudio, manda para uma inteligência artificial. Inclusive tem a dica, eu não sei agora o contato. Depois a gente coloca o contato aqui na descrição do episódio, da Luzia. Luzia. Ela transcreve aquele áudio. E a gente consegue enxergar melhor a prolixidade num texto, né? Vendo. certeza. Aí você vai olhar e fala, caraca, eu falei tudo isso. Conta E aí você começa a aquela perceber. história, Então né? é um jeito de você, talvez, ver se você está sendo prolixo ou não. Eu falei no outro podcast que eu aprendi a resumir o resumo na IA. Mas eu vi que a gente tem alguns pontos aqui bem legais também, galera. Ah, e sobre outra conversa dica direta. aqui é da estrutura, né? Isso. Que era o próximo ponto. É fundamental. Aí uma dica, né, para você tentar deixar de ser prolixo é tentar colocar alguma estrutura na sua fala, início, meio e fim. Não começar a fala divagando e fala e conecta uma coisa. Não, tem um início, Era uma vez. uma introdução, que você pode ser um contexto, e tem que ser o mais rápido possível, só o contexto que realmente precisa, o desenvolvimento do que você quer falar, a mensagem principal e uma conclusão. Acabou. Esse é o mínimo de uma comunicação, né? Início, desenvolvimento, Mas, ó, conclusão. Deixa eu dar um ponto de vista aqui sobre a ótica do diretor que está te avaliando para um cargo executivo. Você chegou lá para falar o status report do seu projeto. E aí você começa com aquele papo assim. Tipo o que o Léo falou aqui. Conta aquela história. Eu já vou olhar pro relógio, cara. Se eu olhar 3 vezes pro relógio, você perdeu. Eu não vou mais estar conectado com você. Eu já vou estar pensando em outras atividades que eu estaria lá. Uma das coisas que mais me irrita é eu perceber que você está roubando o meu tempo. E ao fazer isso, vai ser muito difícil você, candidato a executivo, voltar a ser relevante para essa posição, porque eu desconsiderei você. Dessa maneira mesmo, sumária, sem mimimi. Porque você fala demais. Com certeza, cara. Né? Entra no modo spam, né? Modo paisagem. A pessoa fala, o cara não começa a não ouvir mais. Tudo que tá falando A tá virando reunião blá, vai ser blá, blá, desmarcada. blá. Se você já passou por isso, ó. Seu chefe desmarcou a reunião e ele fala, cara, reunião não faz o seguinte, manda o PDF, tá tudo certo. Que eu já fiz muito isso. Eu já tive que dar um Suspeite. feedback desse. E eu disse pra pessoa, sabe qual que é o problema? E por que as pessoas estão dizendo que tem tanta dificuldade de comunicar contigo? Reserva de energia. É que assim, nosso cérebro ele é preguiçoso por natureza. E ele, assim, se eu falar assim, cara, vamos
a pé daqui até a praia? Você vai fazer um cálculo energético na hora. Você vai fazer, não, Não, né? Não dá, né? não tem como, né? É um cálculo energético. E você começa a ter esse mesmo cálculo energético inconsciente, é rápido isso, com as pessoas. Tem pessoas... E quando uma pessoa ela te rouba energia, ela gasta mais energia do que ela precisaria gastar com você, você começa a tender a querer evitar. Isso acontece com pessoa que mente, por exemplo, demais, pessoa Também. que conta muita história, muita lorota. Aciona as mesmas áreas do cérebro. Você pensa, ih, lá vem. Não é isso? É isso. E às vezes o cara entrega, às vezes você entrega um ótimo resultado, você tá mandando bem, mas as pessoas criam reserva de energia com você. Elas querem se reservar da sua comunicação porque ela suga a alma delas, né? Então isso E assim, um dos porquês você precisa às vezes a curar pessoa essa até consegue prolixidade. algum resultado no curto prazo, né? A pessoa que, né, sei lá, fala demais, ou fala mentira, ou fala alguma outra coisa. Não é sustentável. Não é sustentável. Não. É isso, né? Não esquece. São coisas que não... Sobre a estrutura, um ponto importante é também voltar. Qual é o objetivo da minha comunicação? O que eu preciso falar? E pensar, como é que eu chego nisso o mais rápido possível? E a estrutura mínima, É isso aí. eu preciso dar um reporting, eu preciso falar o status ali do meu projeto. Como é que eu passo isso da maneira mais rápida? Às vezes você vai descobrir que é uma frase. Porque normalmente também, se você está fazendo um bom resultado, vai ser mais simples ainda. Se o resultado é ruim, normalmente ele precisa de um ponto de contexto. Mas desse contexto de maneira mais simples possível, né? Mostre também, uma das coisas que a gente pode falar um pouco é também escolher o que você quer colocar na sua comunicação. Porque muitas vezes a pessoa ela enche a comunicação dela com justificativas, com pontos, com contextos... Lantejoula demais, velho. lantejoula, quer contextualizar o fracasso, ou quer contextualizar o sucesso para também trazer um aspecto de mais esforço sobre aquele sucesso. Batemos a meta e olha, você não sabe como foi difícil. Aí quer Porque contar o toda a Joãozinho historinha do brigou com a negócio. Mariazinha e nossa, eu tive Novela. que intervir. Entende? Então, ou ela quer justificar demais o fracasso para não parecer tão fracasso assim, ou ela quer justificar demais o sucesso para enaltecer o quão boa ela foi naquele sucesso. E isso, de novo, provém da necessidade de aprovação, Sim. dessa necessidade, dessa insegurança. Mas deixa eu fazer uma provocação aqui pra vocês, que tem um equilíbrio aqui também, né? Como que eu faço pra ser simples, né? Ter uma comunicação concisa sem ser rasa, sem ser Boa. bobinha demais, né? Sem ser um negócio sem profundidade. Porque eu acho que é aí que tá o grande ponto, né? Tem que tomar um A cuidado pra... granularidade do que você vai falar. Você tem que falar pouca coisa, ou o necessário, mas o necessário que realmente faça sentido. Não é um necessário de, eu tô com preguiça, não vou falar muito, falei pouquinho. Também conheço pessoas de pouquíssimas palavras e que falta. Também tem. Falta contexto, Tem né? Falta pessoas alguma que coisa. são extremamente Por que você tá falando isso? introvertidas e pecam Por por quê, né? menos. Que mais? De onde você tirou isso? Mas E é falta de estrutura do camarada não saber chegar no que o Denison falou, de ter o começo, meio e fim, de ter, sei lá, um mind map na cabeça dele a ponto dele conseguir pôr isso pra fora, né? Então chega o cara assim e fala, eu acho que a gente devia fazer esse projeto. Por quê? Na cabeça dele, tá claro, mas ele não se preocupou em deixar os pontos claros. Então talvez possa, respondendo a tua pergunta, eu anotaria, faria ali um download de tudo que tá aqui para o papel, listaria os principais pontos, procuraria montar uma estrutura, Remove o que não... tiraria vamos chamar assim, o excesso, Uhum. né? E eu até alinharia com o pessoal que tipo de estrutura que você gostaria de detalhe. Porque às vezes a gente tem uma reunião de 30 minutos, 1 hora, e o cara se preparou para um seminário de 5 dias. E não vai rolar. E às vezes o cara não se liga e você já quer ir embora e o camarada tá ali falando. E de novo, perdeu minha atenção. O problema que eu tô querendo dizer é o contrário. Você vai pra uma reunião Sem 30 dados. esperando ali 30 minutos, ou tá todo mundo esperando aqui que vai vir O cara fala em 5. O cara vai explicar tudo o que tá acontecendo, ele vai lá e fala em 1 minuto. Pô, e aí? Também passa uma impressão não ruim, batemos né? a meta, ponto. Ponto. E Vai aí, ficar todo não mundo explica assim, mais nada. cri-cri. Eu acho que é conectar no ponto principal. Então, assim, você tem que ser claro, conciso, mas na medida certa. Tem que passar o que precisa ser Então, passado. esse medida né? certa é algo meio Subjetivo. sem forma, muito subjetivo. Vou dar algumas dicas aqui de persuasão que vão ajudar a achar a medida certa.
Então, primeira delas aqui, conhecer as pessoas, né? Então, conhecer o teu público. E o que é conhecer as pessoas? É entender quais são as necessidades. Se você está falando com um diretor, com um presidente, qual é a necessidade de um diretor, de um presidente? O que ele quer saber? É isso. O que ele quer saber? Ele quer saber resultado, quer saber para onde está indo, quer saber se está atrasado. Dificilmente ele quer saber o como. Entenda, ele não quer saber o como, ele não está tão preocupado com como você fez. Ele quer saber o resultado, né? Então, entenda a cabeça do interlocutor. Já o técnico, ele quer saber o como. Ele não está tanto... Ele se apaixona pelo como. Ele quer ter mais noção do que ele tem que fazer, até onde ele pode ir, que autonomia ele tem, que ele não tem. Então, entenda o teu público, né, as necessidades, o que ele quer saber, quais são suas motivações, né, como o Léo comentou, muito bem. Entender das pessoas, o que motiva cada uma dessas pessoas. O público avatar, né, como... Azul, assim, não? Não, o avatar eu digo, você personificar o seu público, ele é um diretor, portanto ele quer dessa forma. Não, ele é um diretor, o nome dele é João, ele brigou com a esposa ontem, todo mundo da firma sabendo. Saber que aquilo é um ser humano, né? Exatamente. E tem Isso, seres humanos que preferem ter mais comunicação e tem seres humanos que preferem menos. Tem seres humanos que são objetivos por natureza. Tem seres humanos que são introvertidos, e outros são extrovertidos. Tem outros que são ha, e tem outros que são, né, a cara fechada, samuraizão e sim, não, tá bom. E você tem que... e quanto mais... E o que é legal? Você fazer relacionamento com as pessoas, você conhecer cada vez mais, você vai começando a entender. Eu acho que a medida certa tá aí. De você entender aquela pessoa, quem é, aquela personalidade mesmo, aquele ser humano. Porque, por exemplo, eu sei como falar com o Denis, eu sei como falar com o Denison. Eu sei que eles precisam da informação mastigada de forma diferente, independente do papel que eles exercem na empresa. Então, eu acho que a medida certa vem de você conhecer aquela pessoa muito. Com certeza. Porque aí isso vai te dar ali, né, o tempero da comunicação. Para mim, esse é um dos principais fatos. Perfeito, cara. É isso mesmo. E conhecendo, você adapta melhor a mensagem para aquela pessoa, né? Perfeito. Outro ponto aqui, para um executivo tem que ter essa habilidade de usar dados e fatos, tá? Então, em base às suas afirmações em evidências concretas, não achismo, não é o que eu acho, a minha opinião, a opinião do Quem fulano, te perguntou, né? ouvi dizer. Não, cara, você tem que ter fato. É número, tá? Executivo gosta de número, gosta de coisa concreta. Então, se você quer ser executivo ou quer se destacar entre os executivos, passe a criar o hábito de encontrar os fatos, os números, os resultados concretos de modo das coisas. conciso, né? Sem aqueles slides Não precisa trazer toda a história da estatística para o negócio. Interessado nisso. Não, só traga, ó, o resultado é isso, nós vamos nessa direção, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque eu medi isso e deu esse resultado, deu isso e aquilo, pronto. Comprove com fatos o que você está querendo dizer. O episódio de hoje está sem massagem, né? Sem massagem, né? Outra coisa, use a emoção a seu favor, né? Então, o que é isso? O que o Léo acabou de falar, está muito na linha do que ele disse. Conheça a pessoa, né? Então se o teu diretor ali brigou com a esposa, brigou com não sei o quê, cara, tem emoção ali, né? Então usa... não vai chegar ríspido com a pessoa que, sei lá, que o gato dela morreu ontem. Enfim, entenda nessa história, mas entenda o lado, entenda que tem um ser humano ali, não importa o nível hierárquico da pessoa. A gente estava falando isso né? antes, né? De que no fim são todos seres humanos. São seres humanos, né? Aliás, inclusive, diretor e gestor precisa saber dar feedback, né? E uma técnica de feedback que você pode anotar é você sempre perguntar para a pessoa se ela tá bem e tá num dia bom e num bom momento. Porque qualquer feedback, bom ou ruim, vai ser melhor recebido. Se um feedback que por si só tem um peso, ele pode ter esse peso dobrado por causa de uma emoção que a pessoa está vivendo naquele dia. Então, até para um liderado seu, você tem que dar um feedback sobre algo que não anda bem. Maria, vem cá, como é que tá hoje? Tá tudo bem? Tá andando? Tá família? Bacana? Tá legal? Vamos bater um papo? A pessoa já vai estar mais aberta. Tem líder que não consegue entender isso. E então esse lance da emoção é você entender o contexto geral da coisa. Às vezes você tá num mês que não tá tão bom, até o ambiente daquela área tá todo tenso, tá todo ferrado. E você tem que levar isso em consideração naquilo que você quer trazer para as pessoas. Então esse lance da emoção é saber o momento da pessoa, saber qual que é o contexto que ela está inserido para você trazer para ela algo, né? Então conhecer as pessoas, de novo caímos nisso, né? Conheça as pessoas, conheça o nome delas, conheça um pouco sobre a vida delas, porque no trabalho você passa mais com procure se conectar mais com a emoção, né? Com o lado emocional da pessoa, não só com o lado racional. Porque
trouxe esse aqui logo na sequência, né? Que eu falei para usar fatos e dados. Isso é racional, mas não é só isso, né? Então você Não. tem que também se Cara, conectar eu li emocionalmente. um livro recentemente que chama, não sei em português, é Never Split the Difference, do Chris Voss. O cara era um negociador do FBI e ele estava negociando, acho que você leu também, Uhum. e ele estava negociando um sequestro internacional. E uma das coisas que ele usou lá foram 2 pontos que, como executivo, a gente, se usar isso, a gente vai ter muito sucesso. Ó, suspense, os caras prestaram atenção agora. O primeiro deles foi a escutativa. Quando o cara começou a pedir coisas lá, olha, eu quero um avião, eu quero 100 mil dólares, eu quero um carro muito rápido. Ao invés dele falar não de cara, mesmo ele tendo uma opinião formada, ele sendo do FBI, e ele poderia negar, ele simplesmente ouviu o que o cara estava pedindo. Tanto que na gravação, você pode ouvir depois a gravação da negociação dele com o criminoso. O cara elogia o fato dele ter sido ouvido. E um outro aspecto da negociação também, que ele fez perguntas abertas. Ele não fez perguntas fechadas. O que são perguntas abertas no dia a dia do nosso projeto? Talvez você perguntar como você se sente em relação ao projeto que a gente está trabalhando para o seu cliente. Você vai extrair coisas dele que talvez você não tiraria num PowerPoint. Ou você poderia perguntar para o seu chefe, qual é a sua visão para a minha área, para o nosso departamento, como que eu posso atender tua expectativa? Perguntas abertas, Ou normalmente... até mesmo o que a gente acabou de falar, né? É. Conheça as necessidades, motivações, pergunta para o seu chefe. Dessa forma. O que você espera da gente, né? Quais são suas necessidades? A gente Ou que objetivo, que resultado você quer alcançar com a nossa equipe? A gente tava discutindo até antes do podcast sobre perguntas, né? Eu acredito que perguntas são chaves, cara, que abrem portas. Inclusive é o tema de um próximo, não sei se é o próximo ou o outro aqui, vai ser sobre perguntas. Legal. Como vou fazer adorar perguntas? participar, se vocês me derem a honra. Perguntas são a chave. Perguntas são chaves para você abrir portas dos seres humanos, na verdade. Você pode ver qualquer processo terapêutico, a maioria é baseado em perguntas. Ó, o tema vai ser o poder das perguntas, como fazer as perguntas certas. Que Ó, interessante. já fica aqui, ó, fica ligado aqui que é não o próximo, o outro episódio. Quando a gente trabalha na comunicação, essas perguntas, tanto... né, às vezes você tem necessidade de perguntas fechadas. Pergunta fechada é aquela que a resposta pode ser sim ou não. É isso aí. Isso. A pergunta aberta é aquela que precisa de uma resposta maior. E muitas E que vezes... traz sentimento. Exatamente. Muitas vezes eu provoquei vocês aqui nesse podcast para vocês se perguntarem. Porque, cara, vocês ter a capacidade de se perguntar é uma das coisas mais maravilhosas para você descobrir aonde as suas melhorias, aonde você precisa ser melhor. Né? Eu tenho muito esse hábito. Quando algo não tá bem, eu paro e me pergunto. Por que eu cheguei nisso? Como eu posso melhorar? Por onde eu posso começar? E você vai entender que assim, você tem muitos recursos para descobrir as respostas. E quando você se torna um bom perguntador, você tem a chave do coração de qualquer pessoa ao seu redor. Boa. Até os corações mais duros. E às vezes você tem os diretores que você está lidando, às vezes você vê aqueles caras muito maiores que você. Começa a saber perguntar a coisa certa na hora certa, que você logo vai começar a ser visto por eles. Por quê? Porque todo ser humano quer falar. Todo ser humano quer dar respostas. Só que a gente às vezes se preocupa muito em querer dar as respostas e pouco com perguntar, com buscá-las. E você vai começar a perguntar para esse cara o que ele espera de você. Cara, é muito difícil nos dias de hoje uma pessoa que fala assim, cara, o que você espera de mim? E é muito louco porque eu venho treinando esse tipo de pergunta, eu às vezes tenho até esse tipo de conversa com a minha esposa. Né? É muito louco você chegar para sua esposa e perguntar assim, eu sou um bom marido? O que você acredita que eu poderia melhorar? É um tipo de exercício que eu faço, que uns anos atrás eu não fazia. Olha o medo, né? E agora o que vai... Caramba. É muito louco, cara. E você pode... E assim, pra qualquer relação isso pode acontecer. Muito sabe? bom, cara. Então você pode chegar ao seu diretor e se você falar pra assim, cara, eu quero ter essa conversa com você, se você tiver um tempo, por que eu poderia melhorar? Eu quero muito ser melhor, quero muito gerar mais valor. Onde eu posso melhorar? Pode falar. Eu tô buscando Show isso. de bola. Você vai ser visto de uma forma totalmente Com diferente. certeza, cara. Totalmente. E sabe o que eu acho, Léo? Muita gente tem medo, né?
Tem medo de da fazer essa resposta, pergunta. né? Porque tem medo da resposta, tem medo de ouvir crítica, medo de... Vem da que vai vir, insegurança, é. da necessidade de aprovação, né? Também. Então toma coragem, seja como o Léo aqui, faça essas perguntas, né? Você me permite entrar um pouco nesse lance da necessidade de aprovação? Manda Isso é aí. um tema delicado e acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Vai ter muito a ver com o podcast de perguntas também. Nós nascemos com isso e, na verdade, a sociedade, pais, mães, família, né? Na PNL falando de programadores, pais, professores, pastores, e são as pessoas que a gente começa a se referenciar desde criança e que muitas vezes passam isso pra gente porque a gente nasce. Tem várias outras pessoinhas com a gente tem que se colocar no lugar do mundo e tentar se estabelecer, né? A nossa existência, ela vive em relação à existência de outras pessoas, né? Tudo que a gente faz, eu gosto muito de usar o exemplo para ilustrar que assim, não adiantaria você ter uma Ferrari, que você tanto sonha, se não existisse mais pessoas no mundo, você ia mostrar ela para quem? No fundo, no final do dia é sobre isso, é sobre o nosso convívio. E muita gente, isso para mim deve ser o tema de 90% das terapias no mundo, provém disso. A gente, nem sempre as coisas acontecem de uma forma legal na nossa infância, pessoas passam por situações e isso às vezes coloca nelas uma necessidade de aprovação que às vezes você nem sabe que tem, às vezes é inconsciente, e ela se manifesta como principalmente muita insegurança e esse lance de não conseguir se comunicar, não ter medo das respostas, porque a gente tem necessidade de ser amado. Pô, é muito bom ser amado, é muito bom ser visto, é muito bom ser elogiado, é muito bom saber que as pessoas estão valorizando você. A gente quer ser valorizado. Só que o medo de não ser valorizado produz uma escassez no nosso coração e que faz a gente paralisar. Então eu não quero me mostrar demais, ao mesmo tempo que eu quero me mostrar porque eu também quero produzir resultados. Então esse é um ponto que a gente precisa olhar. Será que do que eu tenho tanto medo? O que é o pior que pode acontecer? Se eu receber um feedback pesado, se eu receber uma bronca, se eu receber Isso não pode ser o maior veículo para minha melhora? Então começar a se desafiar. A se desafiar a não precisar tanto que precisa de aprovação, né? Eu gosto muito do Joel, né? O Joel J. Ele fala assim, adulto não precisa de aprovação, adulto precisa de respeito. Então assim, eu não quero a aprovação do Denis, eu quero o respeito dele. E o respeito dele vem com meus resultados. Eu não preciso ficar alisando vocês, eu não preciso. Vocês são meus amigos, a gente já tem uma relação de amizade, mas eu preciso mostrar resultado. Não preciso, é respeito. Respeito vem com resultado, não é ser amado. Ser amado, eu quero ser amado pela minha esposa. Eu não é vou ler isso? a pauta porque o Neymar, ele não precisa treinar? Como é que fala aí agora? Aqui pros caras. Eu fiz uma brincadeira mais cedo que eles mandaram a pauta, eu falei assim, você acha que o Neymar fica analisando jogadas antes do jogo? Ele vai, né? Mas eu achei pertinente falar disso, porque quanto mais pessoas você for liderar, mais você vai ter que abrir mão disso. Porque vai ter uma hora que você quer um cargo de direção, só que você tem que entender que tudo traz consequências, entende? Você ser presidente de uma empresa combina em milhares de pessoas, se sua empresa for grande, te julgando todas as suas ações, e se você for um cara que depende de necessidade, um cara, uma mulher, de necessidade de aprovação, você nunca vai chegar nesse cargo. Então você tem que tratar essa paradinha, esse dodóizinho. E tem que saber se comunicar a essa altura também, né? Então, porque isso vai destravar a tua comunicação. Aí, cara, se eu não tenho necessidade de ser aprovado por você, cara, cai um filtro, sensacional, cai a prolixidade, entende? Porque eu vou... Entra no ponto aqui, ó, que era o outro ponto que eu ia falar, que era da confiança. Então, um executivo, para você conseguir chegar e se manter num cargo executivo, você tem que ter autoconfiança. Você tem que ter confiança em você, confiança na sua mensagem, confiança no que você vai falar. Como é que você vai ter confiança se não tiver o que o Léo tá falando aqui? Se você tem essa necessidade de aprovação o tempo inteiro de todo mundo, você não vai conseguir ter confiança de que, você vai ser aprovado o tempo todo. Olhando pra baixo. Até porque você não vai, né? Você não vai ser aprovado por todo mundo o tempo todo, cara. Aí não sei o que, aí se fecha, linguagem corporal, né? Abre o peito, ombro pra trás, postura. Isso aí, cara. É isso aí. Uma coisa que eu vi que próximo tópico uma coisa que eu vi, às vezes esse lance da hierarquia, nossa, ele é o diretor, ele é importante, e você cria uma imagem mental onde a projeção do cara ele é um dinossauro, o Tiranossauro Rex, e você é o carinha do Jurassic Park que foi comido no banheiro, sabe? Aquele tiranossauro. Então, assim, você. Cara. Agora que eu lembrei. Se você pegar o crânio dos dois e
De secar? né? E bater E contra abrir, o você vai asfalto. ver que é igual, né? O vai cérebro vazar certo. vai Esse é podcast sangue, não apoia a cérebro, violência. Não igual. apoiamos a violência. Mas são dois seres humanos. A diferença é que ele É. tem uma história diferente das suas habilidades. Então, Sim. se você se colocar com uma maneira de, cara, eu vou conquistar o respeito desse cara, não a aprovação dele. Aprovação, meu, é filho e família e olhe lá às vezes, entendeu? Muitas vezes você não quer a aprovação do teu filho, você quer educá-lo. Você quer que ele te respeite, não é isso? Então, eu acredito que esse lance é importante. Eu te provoco a pensar assim, será que eu ainda tenho um pouquinho disso? Será que eu É legal poderia... mexer Não, com nesse certeza tem. Mas motor. segura aí, Léo, que eu vou falar aqui 4 dicas para ser um executivo melhor. E na segunda dica a gente vai falar disso daí. Boa. Excelente. Aí eu vou pedir para você continuar nesse assunto aí. Vamos entrar aqui nas 4 dicas para ser Vamos. um executivo melhor? Primeira delas, né, como a gente está falando muito de comunicação executiva, a primeira delas é escolher o canal certo de comunicação. Que aí tem várias formas, né? Você pode ter a comunicação escrita, e-mail, relatório, apresentação, mensagem de WhatsApp. Tem a comunicação verbal, que é através de uma reunião, como que a gente está aqui, né? Conversando, reunião, tem telefonema, áudio, né? Pode ser WhatsApp, mas via áudio. É uma comunicação verbal. E tem a comunicação não verbal, que é o que você falou aqui, linguagem corporal. Deixa eu te falar um Tudo negócio isso sobre comunica, né? A expressão facial, o tom de voz. Tem um camarada chamado Albert Mehrabian. Lá nos anos 70, ele fez um experimento. E aí ele fez o método da regra do 738-55. O que é o 738-55? Então, eu anotei aqui, ó. A comunicação é composta por 7% de palavras, 38% de tom de voz e 55% de linguagem corporal. Aí esse cara, ele fez o seguinte, ele pegou uma mensagem de vendas, exatamente a mesma coisa, e fez o experimento de primeiro só pelo telefone, de modo que as pessoas estavam ouvindo só o áudio. Naquela época não tinha Mas o videoconferência. tom de voz, volume, o pacing da fala, tudo isso Já comunica no muito telefone mais. já vai, né? Depois ele fez a mesma coisa com uma gravação no telefone com o mesmo, aquele tom de voz de sono, né? Que você vai dormir, No né? mesmo tom. E depois ele trouxe lá a pessoa ao vivo e fez ao vivo. Ele teve muito mais resultado no ao vivo, muito mais resultado no telefone e nenhum resultado na gravação com um áudio monótono, né? E a conclusão que ele teve é que se você somar o 7 com 38, dá o quê? 45, é isso? Uhum. Se você somar voz e palavras, não bate a linguagem corporal. Porque às vezes você está falando aqui, você pode estar sendo sarcástico, concordando, sem sim. concordar, A linguagem corporal cara, engolindo é a maior sapo, parte. É isso aí. né? Né? A gente não sabe o número preciso, né? esse- Porque essas estatísticas sempre são subjetivas. Mas é isso aí, a maior Mas esse parte lance- é corporal. Mas é né? chocante, né? Só 7% são palavras. E a gente acha que é as palavras. Pois é, Entende? cara. Não é, cara. A gente fez um post até no nosso Instagram uma vez. A gente chutou também aquele número. Não é que a gente chutou, é um número que não dá pra ser preciso, né? Mas a gente colocou assim: 10% é o que você fala, 90% é o como você fala. E o post bombou, né? Perfeito, perfeito. Porque é mais ou menos isso, né? Perfeito. A gente... Embora isso é usado pela minha esposa, às vezes, quando eu ganho a discussão. Eu ganhei lá, ganhei. Mas não foi o que você falou, foi o como Não você importa. falou. Eu perdi de Não novo. importa se é verdade o que você falou. Como você Exatamente, falou mas vale você muito perder mais. Isso vale, cara, com certeza. Entre você ser um grosseiro e você ser gentil, não importa a mensagem final. Eu falo assim, Denis, cara, você tá despedido. Ô, Denis, tá despedido, velho. Na moral. Muda como a gente tá falando. O jeito né? de falar muda. Então, Exatamente. assim, na PNL a gente até estuda uma coisa chamada rapport. E tem técnicas, né, de rapport. E tem técnicas de rapport, por exemplo, levantada da sobrancelha. Isso é ensinado. Quando você levanta a sobrancelha, você demonstra empatia e... O interesse, e tá interessante o que você tá falando. Interesse, a cabeça, a sinalização do sim, o espelhamento, por exemplo. Então, por exemplo, quando as pessoas estão extremamente conectadas, elas se espelham. Isso acontece inconscientemente. Você pode fazer isso conscientemente a partir de agora. O que é espelhamento? Vamos supor que uma pessoa está falando com você e ela está assim, ó. Ela está falando, ela está com o braço semi-cruzado, né, tudo mais. Ó, igual ali. E você faz o espelhamento. Normalmente as pessoas fazem inconscientemente. Pode ver. Tem duas pessoas em pé, como elas começam a se posicionar parecido. Isso são os neurônios espelhos que nós temos no cérebro. E que fazem aumentar nosso nível de conexão.
quando a gente está se comunicando. E muitas vezes você pode estudar aí rapport, espelhamento, você pode estudar isso, tem amplamente na internet para você melhorar a sua comunicação. Porque, na verdade, assim, a gente falou até agora de premissas, né, básicas de comunicação. Sim. Premissas. Mas você também tem a parte das técnicas da comunicação, oratória. Você falou de tom de voz, esse tom de voz. É uma oratória. Dentro das técnicas de comunicação que você também pode aprender, e tem muita coisa disponível aí na internet, você pode começar a colocar algumas coisas no seu repertório. Mas entender de linguagem corporal e como você pode acessar mais as pessoas com isso é essencial. Quer ver uma dica que vocês dois podem usar? Eu nunca falei pra vocês que eu faço isso, mas eu faço isso pra me avaliar a minha linguagem corporal. O que eu faço? Quem tá ouvindo a gente pode fazer também, que hoje em dia qualquer celular grava vídeo, né? Se grava falando, como a gente já grava automaticamente, pra mim é mais fácil, né? Eu pego um episódio, aí o que eu faço? Eu pego uma gravação minha e tiro o áudio, deixo no mudo, eu fico só olhando minha gesticulação. E aí eu vejo que mensagem que eu tô passando ali. Passo confiança, passo medo, passo insegurança, o que eu tô passando? E aos poucos eu vou me vendo e vendo até cacuetes meus. Eu, por exemplo, quando eu comecei a gravar vídeos, eu percebia muito que eu olhava muito para baixo. Eu desviava o olhar, eu gaguejava muito mais. Tudo isso era insegurança, era medo, né? E vendo isso, eu via, sem o meu áudio, né? Só olhando a imagem, eu conseguia perceber esses cacuetes e eu fui corrigindo. Então, se grave e se assista sem áudio. E vê a mensagem que você passa. Eu não sorria. Ah, é? Eu era assim, bulldog, total. Assim. Bulldog. É uma coisa que você falou interessante, é o treino, né? Nada supera a prática, eu treino nada. Nada. Se você hoje não se comunica bem, se você tem uma certa timidez, uma certa insegurança, nada vai superar o treino. E tem exercícios muito básicos. Um outro exercício muito legal de comunicação é você criar o hábito de... Eu era péssimo nisso. Péssimo. Tanto que antes de eu falar qual é o hábito, as pessoas achavam que eu era arrogante antes de me conhecer. Porque eu andava sempre com a cara fechada também, e quando a pessoa falava, oi, tudo bem? Mas eram as pessoas que já me conheciam. Para resolver melhor isso, que isso também era uma insegurança... Pra quem não sabe, Léo era lutador profissional de MMA, né? Então o cara automaticamente já ia andar com a cara fechada, automaticamente inspirava medo, né? Porra. E o exercício é falar com pessoas que você não conhece. Quando você tá no caixa do supermercado, você fala bom dia, puxa assunto, comenta sobre o tempo. Tem pessoas que não gostam de ir comigo no mercado porque eu faço isso. Mas isso é super interessante, cara, porque você conseguir falar com uma pessoa que você não conhece é um grande desafio. Você vai ser tímido. Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, até com as plantas, pergunto, nossa, mas tá calor hoje. Isso é um hábito. Depois que eu aprendi essa técnica, eu comecei a fazer isso, se tornou um hábito, porque isso melhora a minha comunicação. Isso faz com que eu esteja o tempo todo falando com as pessoas, ouvindo, cara, eu acho que daria pra fazer mais um episódio sobre comunicação. É um assunto muito extenso, né? A gente vai indo embora, né? Isso é uma dica também que você pode colocar. Dentro do tema aqui, do subtema, né? Canais de comunicação, que era que a gente tava tentando entrar nesse tema, que se deixar a gente foge dos temas, né? Então. Que a gente tem 3 formas, né? Que é a escrita, não verbal e não verbal, né? Que é a comunicação da linguagem corporal. E a gente pirou aqui na não corporal, não verbal. Na não verbal e começou a falar um monte dela. Mas assim, a gente tem essas 3, né? E como é que eu escolho? Eu preciso me comunicar, o que é o melhor formato? Vai ser por e-mail? Vai ser através de uma reunião? Através de um relatório? Depende, né? E aí, o que é o depende? Eu coloquei aqui um passo a passo. Aqui. Eu trouxe um passo a passo para você responder o depende. Então vamos lá, né? Então, primeira coisa, eu trouxe algumas perguntinhas para você fazer, tá? Para você escolher aí o seu formato de comunicação. Primeiro, para definir o objetivo. Qual que é a mensagem principal que você quer transmitir? E qual que é o assunto, ou melhor, qual que é o resultado desejado? Você quer informar a outra parte? Você quer persuadir a outra parte de ter a mesma opinião ou ir para o mesmo lugar que você? Você quer motivar a outra parte? Seja talvez as pessoas da sua equipe. Então entenda qual é o motivo ou qual o resultado desejado dessa comunicação, né? Segundo, analisar o teu público. Então, quem são as pessoas que você quer alcançar com a comunicação? Qual que é o nível hierárquico delas? Você vai falar com o presidente é de um jeito, você vai falar com o seu diretor direto ali é outro, você vai falar com a tua equipe é outro. Então, entenda quem é o nível hierárquico dessas pessoas, né? Pode mudar o formato. Pode ser que seja melhor uma apresentação ou pode ser que seja melhor uma reunião. Quais são as preferências de comunicação das pessoas? Então, de novo, conhecer as pessoas, né? Eu sei que pro Léo é melhor mandar um áudio, né? O Léo gosta de ouvir. Ele gosta. Pro Denis é melhor mandar um texto. Eu gosto de ler. Ele já prefere ler. Então, cada pessoa entenda as pessoas para você escolher o formato. Isso tem a ver com o canal preferencial também.
a gente Eu tem olho no pessoas que relógio gostam aqui de rapidinho. ouvir, pessoas que gostam de ver, pessoas que gostam de sentir. Já conversou com aquelas pessoas que ficam tocando você o tempo todo? É isso. Vai na loja pra comprar uma roupa, tem que tocar todas as roupas. A Bia é um pouco assim, ó, tem que tocar. Eu não É o curto, não. sinestésico, né? E você ainda tem as pessoas que são muito no pensamento. Elas têm que ficar processando a informação. Elas... Me deixa pensar. Ela tem que ficar ela com ela, tem que ouvir a própria voz ali pra entender o que o outro tá falando. São vários tipos de pessoas. Às vezes você vai começar a entender o que é melhor. Tem pessoas... o Denis tem que mostrar um mapa mental, visualzão. Colorido. Tem que ter Super desenho. visual, Preto e branco desenho não rola. colorido. Aí você faz mapa mental, ele entende perfeitamente, entende? Eu sou super auditivo. Eu já escuto não, eu já sou o podcast. contrário. Você manda, eu prefiro 1000 vezes um mapa mental do que um áudio. Você Eu já prefere um mando áudio, Aí né? ele traduz Kaiá no mapa mental e em slides. Assim. Eu gosto de 3 bullets. Então, cada pessoa é de um jeito, né? É. Então, adapta, entenda qual é a pessoa. Então, só aí você já muda aí o formato da tua mensagem, né? Outra coisa, o tamanho do grupo. Qual que é o tamanho do grupo? Você vai falar com 3 pessoas, é de um jeito. Agora, você vai se comunicar com 500, é outro. Então, para 500 pessoas, talvez seja melhor formatar num formato de uma palestra. Você vai falar com 3 pessoas, melhor uma reunião, talvez informal até, uma conversa, né? Eu tenho mais prática de conversar com pessoas assim, em grandes eventos com 500, 1000 pessoas. A forma como eu falo realmente é diferente da forma como eu tô falando aqui. É isso, né? Muda. Então, assim, entenda, né? O tamanho do grupo influencia. Qual que é o nível de complexidade da informação? Puta, é muito complexa, talvez melhor um relatório. Não é tão complexa, você pode ser numa conversa. O quão sensível é a mensagem? Você vai comunicar que a pessoa vai ser despedida? Não dá para mandar uma mensagem de texto, né? Talvez seja melhor uma conversa. Não é uma mensagem nada sensível, é só informar alguma coisa. Pode ser uma mensagem de Rolou texto. uma empresa que despediu, sei lá quantos X mil funcionários por pop-up na hora que eles iam entrar na área de membro. Entrou, Já você está pensou? despedido. Caramba, mano. Que insensível, só um né? adendo, pois é. Que mais? Qual que é? Considere o contexto, né? Qual é a urgência da mensagem? Se é muito urgente, cara, liga. O Denis adora ligar, né? Liga, que tá urgente, a pessoa tem que responder logo. Não é urgente. Pode mandar uma mensagem, ela lê quando Eu precisar. brinco, né? Uma palavra do passado, né? Telefona pra pessoa, né? Telefona, né? Então, assim, comunicar. Aí, exemplos práticos, tá? Por exemplo, você tem que comunicar uma mudança estratégica da equipe. Pô, isso aqui é melhor uma reunião presencial, uma apresentação formal, né? Que legal, A cara. comunicação Tá faltando requer isso, né? Não, só vou dar um feedback individual para alguém. Você não vai fazer uma apresentação para dar o feedback. Uma comunicação informal é melhor, né? Uma conversa, chama no corredor, Se eu for dar uma bronca, chama no café, chama meio para de todo mundo. uma bronca. E aí, detalhe, né? Bronca ou uma chamada de atenção sempre em particular. Elogios em público, né? Grava isso daqui, tá? Não faça o contrário, jamais faça o contrário. Nunca inverta isso. O Denison falou, é o contrário. Se você vai compartilhar a atualização de status de projeto com a equipe, Facebook. pode ser um e-mail, pode ser uma plataforma, ou talvez até mesmo do software de gerenciamento ali, Trello, ou você vai usar. Mãe compartilhar, meu filho bateu a meta, Não é colocou esse no tipo de Facebook. status, né? Não, estou em relacionamento, não é isso aí, né? Se você vai fazer um anúncio importante para a empresa inteira, chama uma reunião geral no auditório. Então perceba que, dependendo da informação, dependendo do público, dependendo da necessidade, muda o formato, né? É Então, assim que os grandes executivos fazem. exatamente. Então um executivo ele tem que saber navegar nisso aí. Tem que saber adaptar a tua mensagem para o público, para o formato adequado, para o momento adequado. Tá? E aí o grande ponto aqui equilíbrio é a chave, tá? Então combinar esses diferentes canais. Vou mandar um e-mail antecipando para fazer uma apresentação depois. Ou vou fazer uma reunião de prévia para... É só conectar os eventos da gestão ágil também, que já ajuda. Também. É isso, né? Se você seguir um método, né? A gente tem método para isso, né? A gente já vai dar todo o método para você. Quando que tem que fazer reunião, quando que tem que fazer um documento, quando que tem que fazer uma reunião 1 a 1, né? Para dar feedback. No método Gestão Ágil 2.0 a gente dá todo esse passo a passo para você, né? Excelente. Segunda dica aqui para você ter uma melhor comunicação executiva é ter uma presença executiva. Aí entrou no tom que eu falei, né, que eu estava falando, a segunda dica ia falar o que você estava falando, Léo, que a presença, né, o seu comportamento físico, não é físico, como é que eu posso dizer? Não, Postura. verbal mesmo, Não verbal, né, a sua postura não verbal, exatamente. ela vale mais do que palavras, né? Então, a presença executiva é uma combinação de linguagem corporal, tom de voz e confiança.
Então isso aqui que você tem que treinar aqui, ó, linguagem corporal, tom de voz e o nível de confiança que você tem no que você fala, né? Então a linguagem corporal, ela passa, aí, é isso aqui que eu tinha anotado, que eu falei. Linguagem corporal passa mais credibilidade do que a hierarquia. É que eu lembrei do negócio do dinossauro que você falou, né? Cara, e é fato, tá? Pode estar o diretor, o cara é o presidente do não sei o que, Latinoamérica, Mundial, das galáxias. O cara entrar com o ombro caído, todo morrendo de medo, olhando para baixo, ele não vai passar confiança nenhuma. E pode entrar o outro carinha ali que É aquele ali que é o sei chefe? lá, é o mais baixo da hierarquia da empresa, mas o cara entra, peito aberto, confiante, falando. Esse cara vai passar mais confiança do que o outro. Talvez tenha pessoas que falam assim, mas eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Então, deixa eu te você não contar vai uma mudar coisa. O mundo é assim. A gente pré-julga as pessoas com 3 segundos. Você olha qualquer pessoa na rua, você tem uma conclusão sobre ela, porque o nosso cérebro precisa economizar energia. Então, para desvendar uma pessoa, é muito mais fácil você abrir uma caixinha que existe lá dentro e colocar ela lá, do que você ficar tentando desvendar um ser humano. Então, você julga a roupa, você julga a postura, você julga o cabelo, você julga na hora a barba. Se a barba tá feita, se a barba não tá, o que isso passa, o que isso não passa. Então, até estudar um pouco, entender um pouco mais sobre mensagem, sobre até tem o estudo dos arquétipos, enfim, são outros pontos, mas que como que você pode, dependendo da onde você trabalha, da onde você quer chegar, já passar uma postura de um executivo, já passar essa confiança. Então, às vezes, você vai precisar fazer um exercício físico para melhorar a tua postura. Às vezes você vai precisar até fazer um fono para melhorar o seu tom de voz. Tem pessoas que têm voz de gralha naturalmente. Infelizmente, nasceu assim, vai ter que arrumar. Pode acontecer. Não é isso? Então, assim, dependendo de tudo isso, você consegue... Isso, o que é legal? Isso tudo é melhorável, isso não é dom. Exatamente, Isso cara. tudo é Você treinável, não precisa cara. nascer assim. Exatamente. E não vai Não nascer tá assim. condenado a ficar assim pra sempre. Tem um ou outro, né? Alguns sortudos que já nascem com isso. Mas a Claro. grande maioria das pessoas não nasce assim, né? Exatamente. Tudo isso é treinável. E aí, então, entra aqui nesse ponto. Uma postura ereta, né? Ter uma postura ali de confiança, que transmita confiança. Contato visual, né? Então você tá falando com alguém, cara, olha no olho da pessoa. Fica muito invasivo olhar no olho, olha no meio da testa aqui que funciona. Você não vai ficar tão intimidado, mas... enfim, né? Olha pra pessoa que você tá falando, né? Cara? Assim, Não fica olhando pra baixo. Você tá falando com a pessoa, faz contato visual isso. com ela, isso demonstra respeito, demonstra atenção também. Com certeza, né? Empatia. Gestos controlados, né? Então, assim, você não vai nem ficar Cruzando paradinho o braço, demais, mão cruzando o no braço, bolso, nem vai ficar assim se batendo, né? Coçando, roendo o tocando nariz, nas né? pessoas Tocando o nas tempo pessoas, todo. nem gesticulando demais, mostrando o nervosismo que você tá. Cara, gestos controlados, Nem sendo calma. máscara, né? Calma, calma, né? E os gestos, é legal lembrar que eles ajudam a gente a passar uma mensagem também. Entende? Claro. Quando eu quero falar de altas metas, eu tô jogando o braço lá pra cima. Então, assim, você trabalhar passado, né, futuro, você tem tudo isso. Tudo isso é são treino técnicas, também, né? técnicas, Treina técnicas, teus são gestos, né? técnicas, Pra você exatamente. fazer gestos de acordo, coerentes, né? Que inclusive o outro que eu coloquei aqui, ó, expressões faciais coerentes. Sorria quando é pra sorrir, fique sério quando é pra ficar sério. Faça, né? Seja coerente. Todo mundo conhece aquela pessoa que sorri demais. Toda hora tá... Cara, não ela passa parece confiança uma isso. pessoa Dá pra ver meio que a pessoa bobo não da sabe, corte, não sabe o que ela tá fazendo aí ali. vira insegurança. Ou ela parece uma pessoa que é disponível demais, entende? Então você precisa entender como se portar, porque vai ter horas que você não vai precisar sorrir, muito pelo contrário. Você vai precisar ser muito sério. Existem ambientes corporativos que é uma verdadeira guerra. Todo mundo sabe disso. Vai ter hora que você vai sentar com os conselheiros ali que vão querer te cobrar a meta de não sei o que a empresa... Meu, é guerra. Tem horas que o papo é sério. Então, se você é uma pessoa que não consegue rir de nervoso, sabe? Tem que treinar isso. Tem que treinar isso. Ou É isso aí. e você tem que também treinar, dar um sorriso de vez em quando, né? Tem gente que não consegue. que Nunca é sorri. sempre Eu também não, assim. né, pô? Eu treinei isso. Tanto Tipo, que eu tive pessoas da minha o equipe Bulldog, que tinham né? medo de falar comigo, porque a pessoa sentava pra falar, eu falo naturalmente um pouco mais lento, Cara, eu era assim também. e eu só olhava. Deve ter uns 15 anos isso, cara. Uma diretora de RH me deu esse feedback na época. Eu não lembro que empresa que era. Que ela falou, cara, você precisa sorrir mais. Eu falei, sério? Ela falou, eu nunca vi, em não sei quantos anos que eu tava na empresa, eu nunca vi você sorrindo. Agora é cheio de Aí graça. eu, caramba, eu nunca sorri, cara. Eu não sorria, eu era Que sério, doido, né, extremamente cara? sério. É. Aí eu fui treinando isso, né? Hoje eu acho que eu dou mais risada, espero. Né? Ah, Você é mais comédia. sorrir é muito bom. Tom de voz adequado, né? Então, cara, não seja monótono, né? Você fale tudo no mesmo tom, do mesmo jeito. Não, né? Tem hora que você aumenta o tom, tem hora que abaixa o tom. E dicas para ter mais confiança, né? Pelo menos as dicas que eu uso para mim, né? Pra eu ter mais confiança no que eu vou falar é conhecer daquele assunto.
Então eu gosto muito de estudar antes o assunto que eu vou Dominar falar. o assunto. Dominar o assunto. Para mim, nada melhor. Nada me dá mais confiança para falar alguma coisa do que conhecer do que eu tô falando. Eu detesto o improviso, sabe? Vou falar alguma coisa que... Ó, tá aí, fala do copo azul aqui. Cara, eu não sei nada de copo azul, vou ter que improvisar. Eu odeio essa situação. Então eu prefiro antes estudar, entender do copo azul, aí eu vou lá e vou confiante. Então, Excelente. Se estiver preparado, você não precisa você tá saber, né? preparado, é muito melhor, Toda né? confiança, para mim, advém da vivência. Né? Se você vive aquela situação várias vezes, você vai ser cada vez mais confiante. É igual a dirigir. Quem sabe, quem pega o volante pela primeira vez, se treme, fala, meu Deus, vou causar um acidente aqui. E depois que você dirige há muitos anos, É isso. parece que... Dá Então, até confiança demais. dá até confiança demais, pode até dar ruim. Porém, é realmente você estudar, viver aquela situação, se coloca em desconforto. Tem gente que tem muito medo do desconforto. Cara, o desconforto é excelente para sua evolução. Se coloca em desconforto, se coloca a falar com pessoas superiores a você, se coloca a pedir mais feedback, se coloca em situações que podem ser desconfortáveis, mas uma situação que você passou 100 vezes que é desconfortável, você perceber que na centésima ela até já é confortável. Né? Tem gente que falava assim, quando eu era lutador, cara, como é que você consegue entrar no ringue ali pra sair na mão com o cara com hora marcada, briga com hora marcada? Eu falava, meu amigo, o ringue é a diversão, porque o que eu passo lá no treino... você não tá Finalmente eu vou entendendo. lutar, né? O ringue são 15 minutos, o treino são 2 horas ali. Então, assim, é só... Por quê? É repetição. O treino de MMA, né, que eu era atleta profissional, ele é essencialmente isso. Repetição de situações. Repetição de situações possíveis. Repetição. E se o cara fizer isso? Se o cara Porque fizer na hora aquilo? Exato, porque na hora do vamos ver, que a adrenalina tá comendo solta, seu cérebro vai processar automaticamente. A gente falou tanta coisa aqui que você pode estar pensando, meu Deus, como é que eu vou colocar tudo isso em prática? Tô frio aqui. Mas você percebe que você vai colocando uma coisa ou outra, você vai se percebendo, e ao longo dos próximos anos, vamos ser sinceros, Sim. que você vai Você se vai evoluindo, desenvolver. né? Se pegar um Léo de 5 anos atrás, jagunço falando, não sabe, né? Nós é do ABC, tio, nós não falamos nem os plural direito, entendeu? Então, assim, Que aqui em Santo André, a gente tá em Santo André, Santo André é proibido falar, deve ter uma lei municipal aqui, né? Proibido falar plural, cara. Fala os Coisas no plural, plural. mano. É os pastel. Mas é Corinthians, entendeu? Então, assim, Não, o negócio é evolução, é você ir se treinando mesmo, né? Vício de linguagem, você vai percebendo. Eu ainda tenho um pouco o vício do então, tá, né? Então, nós vamos melhorando isso, tentando pausar, respirar, ao invés de falar respira. Ninguém vai morrer se você ficar 2 segundos sem falar nada pra falar uma próxima frase. Então, você vai treinando isso. E estude, né? Que é anotado aqui porque é muito importante. A gente tá falando muito de executivo, carreira, projetos, né? Cara, você tem que aprender métodos, práticas que estão no mercado, né? E aí, gestão ágil, né? Gestão ágil é o que é a gestão do momento, é o que tá na pauta da maioria dos executivos, da maioria das empresas. Então, se você quer ter confiança para conversar com um executivo, para conversar com conselho, para conversar com quem quer que seja de alto escalão, você tem que conhecer desses assuntos que esses caras estão falando, né? Então você tem que conhecer de Scrum, Tem que ter repertório. tem que conhecer de OKR, tem que ter repertório, né? Tem que conhecer do design, entender, não é só, eu sei o que é OKR. Não, por quê? Para que serve isso? Dá uma sugestão, então. Dá uma sugestão de um objetivo, de um resultado-chave para o teu executivo. De pegar e fazer o Saber fazer. Então vai estudar, né? Vai estudar. E aí, eu acho que quem tá até esse momento aqui, sei lá quantas horas de episódio, é sinal que é uma pessoa que estuda, que está interessada em aprender. Então você já está de parabéns. E conte com a Mind Master, né? Segue a gente aqui, continua seguindo a gente, você vai aprender nossas soluções, sobre tudo isso. O GA 2.0 e nosso MBA e outros treinamentos que a gente tem para você... O treinamento Para dar essa confiança, né? É um método, né? É uma organização prática com passo a passo para você chegar num objetivo. É melhor do que às vezes você sair pegando conhecimentos soltos, né? E demorar mais para alcançar. Não que você não possa alcançar, mas vai demorar mais. Quando a gente pega um método passo a passo, facilita a sua vida. Então, vem com a gente que... Show. Vamos para a terceira dica aqui. Comunique-se. Como se comunicar em tempo de crise, né? Por que eu coloquei essa dica? Porque quase sempre vai ter uma crise. E é no momento de crise que separam os homens dos meninos, ou as mulheres das meninas, né? É no momento de crise que a empresa vai perceber que se você tem culhão mesmo para ser executivo ou não, né? Força, não, peraí, esse cara aí aguenta, ou essa mulher aí, essa mulher aguenta o tranco. É no momento de crise, né? Então, como que a gente se comunica em momentos de crise? Primeiro ponto aqui, liderança transparente, né? Transparência acima de tudo, tá?
Nunca fica com aquele negócio de, vou esconder tal coisa, joga pra debaixo do tapete. Jamais, tá? Não seja esse tipo de pessoa. Transparência. Quanto mais transparente, melhor. A verdade pode doer, mas ela é necessária, né? O tempo todo transparente. Comunique-se cedo e com frequência. Então não demora para se comunicar. Se tem alguma coisa para falar, fala logo. O quanto antes, tá? Então, quanto mais você enrola, quanto mais você empurra com a barriga, maior o problema vai ficando e vai ser mais difícil de lidar lá na frente. Então, comunique-se cedo e com frequência. Então, não deixa as coisas para depois. Transparência acima de tudo, já falamos, né? Seja honesto sobre a situação, mesmo que seja ruim. Cara, seja honesto, fale, não esconda nada, porque esconder só piora. Em momento de crise, qualquer coisa que você esconde vira um dragão depois, né? Então não esconde. De só você levar esse fardo com você, vai tirar a confiança do seu time na hora que isso vier à tona. Não tem nenhum benefício em você não lidar com a realidade nua e crua ali. Claro que às vezes você precisa filtrar um pouco como essa realidade vai chegar. Você sabe que tem pessoas ali que lidam melhor, outras não, mas... Cara, como comunicar, você vai ter que comunicar a verdade. Estudando tudo isso, você vai ter que comunicar. Não, e fora que você tira um pouco da pressão, porque você está num momento de crise, a pressão vai estar em você é o líder, você vai estar com toda a pressão em cima de você. Se você passar essa comunicação para as outras pessoas, você usa o poder da inteligência coletiva para te ajudar a achar soluções. Perfeito. Mas se você quer achar toda a solução de tudo sozinho, é muito mais difícil, né? Então, comunica, transparência, usa a inteligência coletiva, assuma a responsabilidade, tá? Então, cara, a pior coisa que um líder pode fazer é ficar tentando colocar a culpa no outro, e o executivo fareja isso, viu? Se você ainda não é líder, você ainda não tá lá num cargo executivo, eu, pelo menos como executivo, se eu tenho um liderado ali e eu vejo essa pessoa tá pondo a culpa no fulano, pondo a culpa no ciclano, cara, a primeira pessoa que perde a credibilidade pra mim é ele, é o que tá pondo a culpa no outro. Vamos, por que ele não está assumindo a responsabilidade? Eu não quero pessoas que não assumam responsabilidade. Eu gosto de pessoas que assumam a responsabilidade. E o líder, o executivo, quer isso daí também. Então, se você quer ser executivo, assuma a responsabilidade. Se você quer chegar lá, seja a pessoa que assuma a responsabilidade, porque o executivo também está olhando isso em você. O fato de você assumir responsabilidade vai provavelmente ser o que vai te colocar a sair daquela crise. Uhum. Se você está crescendo em momentos bons, de vacas gordas, você está gerando resultado, você vai ter uma visão com peso 1 do seu executivo e você vai ser bem visto por ele. Mas se você consegue lidar com uma crise e você continua gerando resultado, continua trabalhando aquilo com muita inteligência emocional, que é um dos grandes assuntos que a gente aborda no GA também, com inteligência emocional, assumindo a responsabilidade para si, agindo em cima daquilo que você... O que é assumir responsabilidade? É você agir em cima do que você controla. A partir do momento que você fala assim, o mercado caiu, não tem o que eu fazer, você se isentou da responsabilidade. Uhum. Não, você pôs a culpa no mercado. Existem possibilidades dentro do seu círculo de controle, aquilo que você pode controlar, ou do seu círculo de influência, que são as pessoas ao redor de você que você pode influenciar a trabalhar junto com você para um melhor resultado. E se você passar por essa crise, meu amigo, dependendo do peso do tamanho dela, o peso sobre a visão que você vai ser 10. Muito maior do que no tempo bom. Porque, como você disse, o executivo fareja um gestor que é capaz de lidar com o problema de uma maneira autorresponsável, continuando mantendo o nível de comunicação, porque uma coisa é você se comunicar bem quando tá tudo bem, uma coisa é você se comunicar bem, com a mesma serenidade, trazendo a mesma mensagem, conseguindo tranquilizar as pessoas ao redor de você, na hora da crise, na hora que o pau tá atorando ali, né? Exatamente, esse é o desafio, né? E por último aqui eu coloquei demonstrar empatia, né? Então também não quer dizer que você tem que ser um grosso durante a crise, né? Então você tem que ter empatia, reconhecer que o impacto da crise nas pessoas, às vezes eles também estão assustados. Então você como líder, você tem que saber ser entender líder, isso. Né? E aí acima de tudo, na gasolina, né? Tem que ser o líder, né? Não é o cara que tá com a gasolina. E acima de tudo, né? Tudo que a gente já falou aqui, mensagem clara, foco nos fatos, evite especulações, rumores. Cara, tá em momento de crise, você não tem nada disso, né? Linguagem simples, linguagem direta. E é isso. Então, saia bem de momentos de crise, né? Seja o líder que se destaca em momentos de crise. E a quarta dica, para ter uma comunicação executiva eficiente, a quarta dica, ela não é tão no sentido do que você deve... sim, é coisa que você deve fazer, tá? É que o ambiente importa. O ambiente importa. Tá? Então, se você quer ser um bom executivo, se você quer crescer para cargos executivos, você tem que
toma cuidado com o ambiente que você está inserido, com o contexto que você está inserido. Vou dar exemplo aqui, eles franziram até se eu percebi, eu acho que eles não entenderam. O que é isso aqui? Eu vou dar os exemplos práticos. A gente está falando aqui que o executivo é o cara que assume a responsabilidade, né? É o cara que não fica se vitimizando, que não fica pondo a culpa nos outros. Inclusive, quem é executivo fareja, percebe quem está sendo vítima e essa pessoa não vai ser promovida nunca. Para o mimimi. Né? Então, tem essa grande diferença, tá? Do executivo e do vitimista. O executivo é proativo, foca na solução, assume responsabilidade. O vitimista é aquela pessoa reativa, culpa os outros, a culpa nunca é dele, tem sempre uma desculpa para tudo. Né? Tem aquele negócio, quem é bom em dar desculpa não é bom em executar, né? Normalmente. Né? É bom em desculpa, não é bom em mais nada. E aí qual que é a dica que fica aqui para você, que quer ser o executivo e talvez você esteja aí num grupo de vitimistas, num grupo de pessoas. Cara, procura, se não dá, né? São seus colegas de trabalho, ok, você vai ter que conviver com essas pessoas, mas procura intencionalmente conviver com pessoas com perfil do executivo e procura não tentar não ser contaminado por esses vitimistas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o ambiente importa. Você tem um ditado americano, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você convive ou com quem você mais interage. Se você está interagindo muito com aquelas pessoas e não tem como, cara, procure tentar interagir com outras pessoas com o perfil que você quer. Uma coisa muito interessante, eu falo porque é uma coisa que eu vivo também, é você entender que quanto mais resultado uma pessoa tem, o padrão é que essa pessoa gosta de falar sobre ideias. Você vê quando a gente se junta, a gente normalmente fala sobre muito mais, sobre 90% sobre ideias. Para onde a gente vai, o que a gente quer construir, como é que tá, planos para o futuro. São ideias, são coisas que a gente quer gerar de resultado, são coisas que a gente quer trabalhar. As pessoas que não têm resultado, normalmente elas falam de coisas e pessoas. Exatamente, né? Olha só. Nossa, você viu como... E os piores, né? Os que não têm resultado nenhum, só falam de pessoas. Exatamente, só falam de pessoas. As fofoquinhas. Porque são comunicações, são conversas que não produzem nada. Pelo contrário, elas drenam sua energia. Quando você entra numa conversa e para falar sobre o quão desgraçado você é, qual que é o outro ser humano que é um desgraçado também, né? Desgraçado no sentido de desgraça, né? Ele vai querer provar que ele é mais desgraçado que você. Pô, você não sabe, semana passada eu perdi meu emprego. Você não sabe eu, que semana passada meu cachorro morreu. Então, a gente tem sempre o meu é pior, né? Porque normalmente a gente a gente cai nisso. E aí, como que você sai dessa conversa? Você sai melhor ou você sai pior? Você sai pior. Sempre sobre isso. É sempre sair melhor ou pior. E aí a pessoa que tende a ficar falando do outro também é pra tentar se sentir melhor, né? Porque ela não aceita tão ruim que ela se sente com ela mesma, ela tem que tentar falar mal do outro pra ver se ela se sente melhor. Exato. Cara, sai disso, então, sai disso, sai tá? disso. Se você percebe... E uma coisa que eu faço, às vezes, toda família, vai juntar família, vai ter conversa sobre coisas, pessoas e ideias. Eu tento sempre ficar... Eu sou o cara que eu sou até chato, eu fico sempre puxando a régua pra ideia. Vamos falar de ideia, eu não sei o quê, eu puxo o assunto trabalho, eu tento falar de ideias. Porque chega um momento que você não quer mais falar sobre coisas e pessoas. E normalmente são os mesmos assuntos, isso às vezes até incomoda. E se você é um líder e hoje seu time tem muito mimimi, tem muitas pessoas que ficam falando de coisas e pessoas e menos de ideias, menos de resultados, menos de como elas podem ser melhores, olhe pra você, porque esse é um reflexo seu. Exatamente. Entendeu? Tem um vídeo que eu gosto muito na internet que é um enxame de sardinhas. E do nada tem uma fila abrindo e passam 3 tubarões. E elas abrem uma fila assim, ó, e são 3 tubarões andando junto. E ali fica muito claro que são 2 animais diferentes, entendeu? Uhum. E eles não se misturam. Então, ou você vai ser que é 99% das pessoas, sardinhas. O comum é o mimimi, por isso que as pessoas não têm resultado. Eu gosto de falar que a concorrência hoje tá... por isso que numa empresa de 1000 funcionários tem meia dúzia lá no topo e a grande maioria não tá. Exato, perfeito. Pensam diferente, agem diferente. O perfil de um executivo não é pra ser sardinha, óbvio, né? que ninguém... Tubarão anda com tubarão. Exatamente, isso é o óbvio que ninguém percebe. Cara, se você almeja um cargo foda na sua empresa... Se você quer crescer, você precisa entender que eles têm habilidades, comunicações, estilos de vidas diferentes do que o que você vive hoje, senão você já estaria lá. O seu resultado, a gente vai julgar uma árvore pelos frutos dela. Então, não adianta você... Não, mas eu me esforço tanto, mas eu sou tão bacana.
mas quais os frutos que você tem dado? E os frutos, eles vão sempre ser, eles vão vir dessa postura. Ou a postura de um líder proativo, de um executivo, ou a postura de um vitimista. E o vitimista, ele não constrói nada, e ele vai ter raiva de quem constrói, e ele vai sempre justificar aquilo que ele não construiu. Não seja esse E ele cara. só vai Não ficar seja reclamando, esse né? cara. Ah, No final do dia, não sou reconhecido. no final do não- dia é não- sobre como o mundo é não injusto. ganha quanto sempre. deveria ganhar. O mundo sempre é injusto. A culpa é sempre dos outros, né? Então não seja... E o que ele a culpa é deveria sua, ser? assuma a responsabilidade, tá? E aí, uma dica pra você tentar mudar, porque é muito difícil isso, né? O que eu coloquei aqui que o ambiente importa, por quê? Porque, cara, se Influencia. influencia demais. Se você ficar no meio ali só de vitimistas, um monte de gente reclamando o dia inteiro, é muito forte isso. A carga que você vai ter que fazer para tentar sair desse... A gente já vivenciou não ficar isso. igual é muito difícil. Tem um elástico, né? na verdade. É um elástico, é como se ficasse te puxando Tem para um ser igual, elástico. Em para todas você as ser áreas igual, da vida. igual às outras Em pessoas, todas né? as áreas da vida você vai ter um elástico que vai te puxar para ser igual Vai às ficar te pessoas que você puxando, mais né? anda. Então quais são as dicas? Tenta se conectar com mentores ou líderes que já alcançaram o sucesso que você gostaria. Né? Tenta se conectar com essas pessoas, tenta encontrar onde no teu círculo de amizade estão essas pessoas. Se você não encontrar, não tem ninguém, você pode encontrar virtualmente, né? Tá aqui, assiste podcast. Compra um treinamento, uma mentoria. Não só nosso, né? Tem vários influenciadores bons por aí. Invista cara. em mentorias, pessoal. Invista em mentorias, invista em conhecimento. networking. Exatamente. Participa de eventos, de grupos que tenham pessoas que Faz esse exercício, alcançaram os resultados que você Faz esse gostaria. exercício. Chega no cara que você admira na empresa, aquele executivo, se ele for um cara gente boa que der pra você conversar, pergunta o quanto que ele investiu no ambiente dele, Exatamente. no networking dele, no conhecimento dele. Quanto que ele investiu em Você conhecimento. vai se assustar. Você vai se assustar. Então, mas não é pra você se assustar, é pra você pegar o caminho. Então, esse é o caminho. É isso aí. Né? Procure, né, This is the se way. conectar ao máximo com essas pessoas para tentar pegar o jeito de pensar, o jeito de agir delas, né? E evitar pessoas negativas, pessoas que só reclamam. Cara, se tem um colega de trabalho seu que só fica todo dia reclamando, reclama do horário, reclama do que tem das tarefas, reclama do chefe, se afasta. Se afasta de pessoas negativas, pessoas que só reclamam. Não vão Amigos te você escolhe, tá? levar a lugar Tem nenhum. pessoas que, meu Exatamente. Deus, mas eu conheço essa pessoa desde que eu tenho 10 anos de idade. Amigos você escolhe. Ninguém precisa deixar de ser amigo de ninguém. Às vezes fala, abandone as pessoas. Não, você não precisa deixar de ser amigo, mas entenda, quanto mais você conviver, o que é conviver? Gastar tempo, efetivamente, com aquela pessoa, mais você vai se contaminar. Porque as pessoas, é neurônio espelho, você tende a descer um pouco do seu padrão, então seja a pessoa que vai puxar a régua para cima. Um desafio hoje em dia, que as pessoas estão muito home office, ou é muito virtual, se você abrir seu Instagram aí, é porque assim, nosso público nem sempre é o Instagram, né? Pode ter outras redes sociais, mas a média do brasileiro no Instagram é 2 horas e meia por dia, rolando feed. Quanto tempo jogado fora? Eu fico me questionando se você conseguir empreender esse tempo em mudar o seu ambiente, porque quando a gente fala de ouvir um podcast ali que seja legal, se você está ouvindo nosso podcast, você já está mudando o seu ambiente. O que você está fazendo? Você está se nutrindo, é como se você estivesse numa cadeira ali. É a Sim. quarta cadeira, você é a quarta cadeira. Você está se nutrindo de informações que estão abastecendo a sua mente ali e você está investindo tempo aqui, necessariamente você não está investindo tempo numa outra conversa furada. Então, escute mais podcasts, escute mais treinamentos, esteja mais com essas pessoas, mude o seu ambiente virtual também. Recentemente eu estou fazendo uma experiência bem interessante, que foi excluir minhas redes sociais. Eu tô quase 2 meses sem redes sociais, está sendo bem legal, cara. E tem muito a ver com isso, com foco, Olha com só, esse o cara do marketing digital sem rede social. o cara do marketing digital sem rede social. Porque Muito bom. eu tô fazendo um exercício de controlar mais minha atenção. Então eu quero escolher 100% do meu dia para onde vai minha atenção. Muito bom. Pelo menos por um tempo, porque quando você tá com muita rede social, é muita informação, é trabalho, cara, você não tá controlando sua atenção 100% do tempo. As pessoas estão querendo sua atenção, estão batalhando. As pessoas pagam dinheiro pela sua atenção. Nós pagamos dinheiro pela sua atenção, inclusive. Mas esse é o mundo de hoje. Então, muitas vezes será que eu tô colocando atenção onde realmente importa? Que é o ambiente, que é modular o meu ambiente. Perfeito. Você tem que modular o seu ambiente, você tem que escolher qual ambiente você vai frequentar. Às vezes às vezes na sua casa é difícil. Porque você já vem de muito tempo assim. Às vezes Então não você dá, tem que né? Às começar vezes a é um mudar. familiar seu que Às vezes você é tem que assim. começar a mudar, traz mais esse Seja a ambiente. pessoa que influencia positivamente Exatamente. teu familiar, né? Puxa a régua pra cima. É isso aí. Puxa Seja a pra cima. pessoa que dá o primeiro passo. Mas ninguém em casa se alimenta bem. Dê o primeiro passo. Mas ninguém em casa gosta de falar sobre Quebra carreira. corrente, né? Aquela coisa. Deu o Você primeiro fazer a passo. diferença e não deixar de ser, como é que é? Bandeira da cidade de São Paulo? Non do cor, duco, né?
Não sou conduzido, conduzo, né? É Tá isso lá em aí. latim na bandeira, né? Eu adoro puxar régua. Inclusive a minha família, me sinto super bem. Isso É muito isso bom, faz né? eu sentir bem, é sério. Muito bom, Isso. Neymar, muito bom. É isso aí. Cara, eu acho que é isso. Encerramos aqui Acho que pelo sim. menos a pauta e a gente até É. passou aqui Deu do para vocês nosso tempo entenderem normal. como que um executivo deve se comunicar, o que ele não deve fazer e agir, como ele deve ser, mas se você quiser aprender um pouco mais sobre como um executivo pode liderar pessoas, organizar o trabalho e entender um pouco mais sobre gestão ágil, tem um link aqui embaixo no vídeo onde você pode fazer aqui uma aula gratuita. A gente também pede que você curta, compartilhe e comente aqui o que você achou desse episódio. Obrigado a todos, obrigado, Denis, obrigado, Léo. Um Foi abraço incrível, foi E incrível. seja ágil. e seja Valeu. ágil.